Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Mais uma semana começando pra gente, né? Na verdade começou ontem, domingo, mas hoje, segunda-feira, mais uma semana, mais um tempo favorável da parte de Deus pra gente fazer a vontade dele, pra buscar o Senhor, pra tentarmos ser mais de Deus, né? Nessa semana que começa oficialmente, porque começam os trabalhos, começam as atividades, começa a rotina, né? Então seja muito bem-vindo, você que está chegando aí pela primeira vez no nosso canal. Você que já é um atraído pela Palavra de Deus, seja muito bem-vindo. Peço que você, se puder compartilhar, divulgar o nosso canal, para que mais corações sejam alcançados, mais vidas sejam transformadas, porque o nosso propósito também, na verdade, o nosso propósito principal é a evangelização, né? E também é fazer a palavra de Deus ser mais conhecida. Mas o objetivo principal é a evangelização, é corações serem alcançados por Deus. Bem, vamos lá então. Agora a gente sai do livro do Gênesis e vai chegar no livro do Êxodo, né? José morreu no final do livro do Gênesis, a gente viu isso sábado, e agora nós vamos ver então que vai chegar ao poder um faraó que não conheceu a José. Isso aqui é uma marca muito importante, porque José foi um homem muito importante para o povo. José, basicamente, os judeus eram preservados por conta de José, né? Ou pela memória de José. Mas quando chega um faraó que não conheceu José, isso é uma marca de uma pessoa que não conhece a história. E às vezes a gente se depara com isso, né? De lidar com lideranças, com chefias, com pessoas que chegam num determinado lugar e não vão respeitar a nossa história, e não vão respeitar aquilo que fizemos, não vão respeitar aquilo que foi construído, mas vão simplesmente querer fazer somente a sua vontade, né? Como o faraó era um regime tirano, né? Então a vontade do faraó era a vontade do que deveria prevalecer. Então era um regime tirano, né? Não como a gente está acostumado hoje, como uma democracia. Democracia, né? Onde o povo é escutado, ouvido, né? Consultado, né? Assim. Então, no regime tirano, sempre há medo e insegurança. Quando a pessoa ela tem uma característica tirana, de tirania, sei lá se é característica tirana ou de tirania, ela sempre vai ter medo, porque ela vai ter medo de perder o posto, medo de ser confrontada, medo de não ser respeitada, e aí por isso esse medo vai gerar ela tomar atitudes para tolir ou para ofuscar ou apagar o outro. Porque a gente vai ver no texto que o povo hebreu estava crescendo, porque era a promessa de Deus era multiplicar esse povo, a promessa de Deus era fazer esse povo crescer, e o povo está vivendo da promessa de Deus, e está crescendo. Só que o faraó, com medo de perder, então ele começa a afligir o povo, ele começa a escravizar aquele povo, obrigar eles a fazerem tijolos para construir cidades, obrigar eles a trabalhar forçadamente e tudo. Então aí começa a escravidão de Israel no Egito, pela ganância, pelo medo, pela tirania do faraó. Então não era uma coisa assim que sempre existiu a escravidão do povo no Egito, mas começou pela ganância e pela tirania desse faraó que não conheceu José. Então essa é uma referência importante, né? E aí a gente vai ver, hoje, pessoas que não conhecem a Jesus vão ter uma característica tirana. Pessoas que não conhecem a Jesus vão pensar em si mesmo e não vão pensar nos outros, e por isso vão oprimir. Então se você conhece alguém que tem uma característica tirana, alguém que tem uma característica de oprimir os outros, reze para que essa pessoa conheça Jesus. Entendeu? Olha o processo. O faraó não conhecia José, por isso ele era tirano, por isso ele era opressor. Então se você conhece alguém hoje que é tirano, que é opressor, reze para que essa pessoa conheça Jesus. Reze para que essa pessoa se converta. Porque se ela conhecer Jesus, ela vai mudar, ela vai ser transformada. Porque esse é o sentido do que o texto de hoje está querendo dizer pra gente no início. Pessoas que são tiranas, egoístas, gananciosas, não conhecem a Jesus. Então temos que rezar por elas para que conheçam o Senhor. E aí,
a gente vai ver essa beleza dessa primeira leitura. Eu sou apaixonado pelo Pentateuco, assim, sobretudo Gênesis e o começo do Êxodo, né? A história de José, a história de Abraão, a história de José e a história de Moisés, pra mim, me ganham fácil, me pegam fácil. Então a gente vai ver agora esse texto que vai falar sobre quanto mais o povo era oprimido, mais eles cresciam. O povo estava sendo escravizado, obrigado a trabalhar várias horas, a gente comia pouco, trabalhava muito, mas crescia. Isso me lembra os primeiros mártires da igreja. Muito perseguidos, mas quanto mais eram perseguidos, mais pessoas aderiam à vida cristã. Porque essa opressão é o fermento da massa. O sofrimento é crescimento. Na vida cristã, no cristianismo, sofrimento é sinônimo de crescimento. Mas isso é uma decisão e uma escolha. Eu posso deixar o sofrimento me fazer crescer, ou eu posso deixar o sofrimento me fazer encruado, como solado, sabe? O bolo. Vamos pensar num bolo que é solado. Por que o bolo sola? Porque às vezes a gente esquece alguma coisa ou abre o fogão e aí faz alguma coisa que ele não gosta. Porque, por exemplo, o bolo tem que ficar lá no forno. Se você abre, eu não gosto de que abra o forno. Aí o bolo sola. Faltou açúcar, o bolo sola. Faltou leite, o bolo sola. Diante de algo que desagrada ou que falta, o bolo sola. Ele fica encroado. Mas a cada um de nós, diante daquilo que nos falta, diante do sofrimento, diante daquilo que nós não gostamos, é uma oportunidade de crescer. Então não deixe a vida te solar, a vida te fazer uma pessoa solada, uma pessoa amargurada, uma pessoa frustrada. Mas pega o teu sofrimento do dia de hoje e deixa Deus te fazer crescer. Pega teu sofrimento do dia de hoje e deixa Deus te fazer crescer, porque sofrimento é sinônimo sofrimento é sinônimo de crescimento, porque quanto mais o povo era afligido, mais eles cresciam. E aí nós vamos ver que a loucura do faraó chega a um extremo que ele vai mandar jogar no rio, afogar as crianças ao nascerem. Quando as egípcias dessem a luz a homens, deveriam matar, porque matar se tornou uma forma de resolver problemas. Hoje na sociedade também é assim. Eu briguei com alguém. Eu quero me vingar. Eu vou e mato. A pessoa tá no meu caminho. Eu mato. Por exemplo, as facções. Uma facção rival. Como que eu vou dominar? Eu mato o chefe. Nas guerras, né? Vou matar o exército. Vou jogar uma bomba no quartel. Vou jogar uma bomba na escola para que aquela população não tenha futuro. Matar hoje é uma forma de resolver problema. Quando alguém que é difícil para você conviver, o que você pensa? Seria bom que morresse. Quando você não tá aguentando os sofrimentos da vida, você pensa em se matar. Porque matar se tornou sinônimo de resolver problemas. Só que o Salmo responsorial de hoje vai dizer: o nosso auxílio está no nome do Senhor. Porque é no Senhor que resolvemos os nossos problemas. Não é matando, não é por nós mesmos, mas é em Deus que resolvemos os problemas. Hoje a gente está se acostumando muito a olhar demais para os problemas e rezar pouco. A gente está se acostumando a se preocupar demais com as coisas da vida e não dar tempo da nossa vida para Deus. Mas o nosso caminho é mais clamor e mais oração, e os problemas vão se resolver. Mais clamor e mais oração para resolver os problemas. Aqui eu me lembro do Papa São João Paulo II. Papa São João Paulo II e Santa Teresa de Calcutá. Os dois grandes amigos, né? Grandes amigos eles. São João Paulo II passava horas da sua manhã na capela do Palácio Episcopal, do Palácio Pontifício, quer dizer. E aí, um dia, ele passou um pouco da hora, e aí o secretário foi lá e bateu na porta. E aí falou assim: Santo Padre, tá na hora, o senhor tem muitas coisas para resolver, tem muitos problemas, muitos documentos para despachar importantes. Aí ele abriu a porta, né, escutou isso, e ele falou assim: então eu preciso ficar mais tempo aqui. Fechou a porta e voltou. Porque ele entendeu que tinha muitos problemas para resolver. E precisava de oração e de clamor para resolver aqueles problemas. Se fôssemos eu e você, sairíamos desesperados, atropelando tudo e fazendo de qualquer jeito. Mas ele entendeu que a melhor maneira era fazer a partir da oração. Então o nosso auxílio está no nome do Senhor. E como eu disse, Santa Teresa de Calcutá, as monjinhas, né, as irmãs, né, lá de Santa Teresa,
um dia, porque elas tinham 2 horas de adoração toda manhã. E aí a casa estava muito cheia de acolhidos e tudo. E aí as irmãs foram pedir a Santa Teresa Santa Teresa de Calcutá, para que diminuísse as horas de oração para que elas tivessem mais tempo de trabalho. Aí ela escutou e falou assim: não, sim, vamos fazer o seguinte, a partir de amanhã a gente vai ter 3 horas de oração, porque se a gente não reza, a gente não tem nada para oferecer. Então, ou seja, o nosso auxílio está no nome do Senhor, porque não é matando, não é por mim mesmo, não é com as minhas forças que eu vou resolver os problemas, mas é com o Senhor. Então é na oração, é no clamor, é na busca de Deus. E também o evangelho de hoje vai dizer para nós que, tendo Jesus como prioridade, nós temos que ter a Jesus como prioridade da nossa vida e não as contrariedades, porque às vezes a gente se preocupa, porque fulano tá falando mal de mim, minha mãe briga comigo que eu vou pra igreja, minha nora é difícil, meu filho não sei o quê. A prioridade da nossa vida é Jesus. Se você não segue a Jesus, não deixa tudo para segui-lo, ele não é prioridade na sua vida. Tem que deixar tudo, até as contrariedades, até as dificuldades, até o que você não está entendendo. Deixar tudo para seguir a Jesus. A gente tem chorado muito pelos problemas e rezado pouco. Tá na hora da gente rezar mais e aí depois de rezar a gente chora pelos problemas. Mas que até o choro com os problemas seja depois, ou seja consequência, ou seja fruto de uma oração, porque tudo precisa começar e terminar em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.